Vamos começar então com a apresentação do e-book relativo aos organismos de investimento coletivo. Connosco está a doutora Vanessa Simões, que foi presidente da CMC e nessa altura fizemos o desafio de poder fazer uma pequena nota de apresentação ao e-book, que aceitou, e embora com atraso nosso, só agora estamos a divulgar o e-book, mas pedimos e a doutora Vanessa aceitou participar nesta sessão de apresentação, pelo que lhe passo a palavra. Muito obrigada, Dr. Subtil. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, começo por dizer que é com enorme prazer que estou aqui hoje, em especial numa iniciativa que é promovida pela RSA, no fundo que foi a minha primeira casa profissional e onde deixei vários amigos, e portanto por ter a oportunidade de me ter sido endereçado este convite para uma iniciativa tão importante como é o lançamento deste e-book relacionado com os organismos de investimento coletivo. Como foi aqui introduzido, eu estou aqui hoje pelo facto, portanto, de ter feito a nota de apresentação deste e-book. E também fruto das minhas funções passadas enquanto presidente da Comissão de Mercado de Capitais, a CMC, 2022 a 2024. No fundo, a CMC é a entidade reguladora do mercado de capitais em Angola, e também por me identificar com iniciativas como estas, e no fundo também por, ao longo da minha carreira, ter, no fundo, constatado a importância, no fundo, de se fazer o lançamento destes e-books, e do contributo que iniciativas destas têm para a literacia financeira. Eu vou começar, no fundo, por fazer aqui uma breve reflexão sobre alguns dos pontos que referi na minha nota de apresentação. Como sabemos, em Angola, este braço do setor financeiro, que é o mercado de capitais, ainda é relativamente jovem. Portanto, em março, o mês de março passado, a Comissão de Mercado de Capitais celebrou os seus 20 anos de existência, e a própria Bolsa de Valores, em junho do ano passado, celebrou os seus 10 anos. E, portanto, no contexto do mercado de capitais em Angola, ainda estamos num processo de consolidação do mercado de capitais. E os organismos de investimento coletivo são, de facto, instrumentos fundamentais na medida em que eles permitem que o dinheiro que é poupado por pessoas e por empresas seja aplicado tanto nos mercados financeiros, como diretamente em negócios ou em projetos com potencial, apoiando desta forma a criação do emprego, a inovação e o próprio crescimento económico. Naturalmente que para que tudo isto aconteça, e para que aconteça com segurança e com transparência, é essencial nós termos um quadro legal que seja, portanto, claro, que seja estruturado, que seja acessível, e sem dúvida que este e-book, que é elaborado pela RSA e pela AVIA, Sociedade de Advogados, ao compilar e ao sistematizar aqueles que são os principais diplomas legais e regulamentos que moldam o regime dos organismos de investimento coletivo em Angola, facilita desde logo o acesso à informação e também a leitura por qualquer interessado, sejam profissionais do setor, investidores, reguladores, público em geral, assim como promove também maior segurança jurídica e maior previsibilidade por parte de investidores, quer nacionais, quer internacionais. Portanto, na minha nota de apresentação, eu faço referência que esta obra vai, de facto, para além de uma mera compilação normativa, na medida em que ele também nos convida, e depois este pode ser um ponto até de debate mais profundo num outro fórum, para uma reflexão sobre qual é, de facto, o papel que os organismos de investimento coletivo podem desempenhar no futuro do sistema financeiro. E aqui, de facto, estamos a falar de pontos como o potencial que eles podem ter para diversificar a economia, para financiar infraestruturas, para apoiar as pequenas e médias empresas e também para fomentar a poupança no longo prazo. E, portanto, vemos como este e-book é um contributo importante não só para a literacia financeira, mas também para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais e para a consolidação de um sistema financeiro mais coeso. E, portanto, eu espero que a RSA e que a AVIA nos continuem a brindar com este tipo de iniciativas, que são sempre bastante necessárias. E também, aproveitando aqui a oportunidade, vou apelar
a uma maior dedicação e atenção por parte dos escritórios de advogados, ao nível daquilo que é a sua participação nas consultas públicas que são lançadas pelas entidades reguladoras, que de facto este foi outro ponto que senti falta ao longo das funções que exerci, que é dos reguladores poderem contar com a experiência e com o know-how que os escritórios de advogados têm em matérias ligadas ao sistema financeiro e, em particular, ao mercado de capitais. Portanto, estas são as considerações que eu queria fazer. Agradecer a atenção de todos, mas antes de terminar, gostaria de deixar um convite, que é de continuarmos todos a investir no conhecimento, na capacitação, para que Angola tenha um setor financeiro mais robusto, mais inclusivo e, acima de tudo, mais preparado para os desafios do futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, doutora Vanessa Simões, e o último desafio será com certeza, enfim, aceito por nós. E tinha aqui, não ia fazer a menção, mas agora aproveito, o primeiro livro que nós temos sobre os organismos de investimento coletivo, que tem um prefácio, na altura do presidente, do Dr. Archer Mangueira, que era o presidente da Comissão de Mercado de Capitais. Fizemos este primeiro livro, depois fizemos também um livro editado em papel com toda a legislação do sistema financeiro, onde incluímos o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo e por isso estamos em curso agora com este e-book para continuar a cumprir aquilo que é um elemento ADN da RSA e também da AVA, das sociedades que nos países de língua portuguesa estão connosco ligados, para fazer face a essa ajuda na literacia, neste caso financeira, e sobretudo na grande vantagem que é utilizar estes veículos regulados para o desenvolvimento económico e para o investimento estrangeiro. Tinha aqui uma notícia em que o Dr. José de Lima Massano, como Ministro de Estado para a Coordenação Económica, dá nota de que a utilização dos fundos de capital de risco, por exemplo, no desenvolvimento turístico, naquilo que é o suporte às infraestruturas turísticas, são infraestruturas que precisam de um prazo longo para se desenvolverem, é fundamental e isso nós temos que realmente atender a esses também desafios. Hoje, para além da apresentação de uma certa publicitização daquilo que são as nossas iniciativas e para que este e-book tenha uma utilidade, eu pretendia também dar aqui uma pequena nota, antes de passar a palavra ao meu colega, que é o responsável deste departamento, Manuel Camarado de Campos, as vantagens de nós termos veículos regulados e, para além da segurança jurídica, podermos utilizá-los, podermos ter no investimento esse suporte. Desde logo, a liberdade de acesso a investidores de diferentes perfis. O investimento estrangeiro pode beneficiar imenso do acesso a estes organismos de investimento coletivo. Os investidores qualificados têm aqui, digamos assim, uma base para as suas aplicações de capital muito, muito relevante, para além, naturalmente, do princípio geral da captação de poupança e da colocação nestes mesmos veículos. A diversidade de veículos disponíveis é hoje muito significativa, quer nos OICs mobiliários, imobiliários, capital, risco, titularização de ativos, e por isso não nos podemos queixar em Angola de não ter uma ferramenta, de não ter um normativo capaz de satisfazer essas necessidades. A gestão profissional qualificada e a estruturação a diversos níveis, que está estabelecida por lei, não só permite um nível de responsabilidade muito intenso por parte de todos os operadores, como também uma avaliação da capacidade e da idoneidade de quem é titular de órgãos de gestão, quer nas entidades depositárias, quer na entidade de gestão. Importante também a economia de escala. Quando se faz um investimento de grande peso, a capacidade de negociar crédito, a capacidade de negociar tipo de desenvolvimento ou de promoção imobiliária ou mesmo de gestão de ativos é muito maior quando estão concentrados esses ativos em OICs do que, às vezes, dispersos em várias sociedades comerciais. A acessibilidade e flexibilidade na identificação e aplicação de recursos, dado que existem regras na comercialização, na transparência da comercialização e na profissionalização da comercialização, também são muito importantes, para além de as unidades de participação poderem servir de contragarantia a operações de crédito, que também deixa aqui antever um potencial enorme em Angola para o desenvolvimento deste tipo de atividades. A transparência e supervisão na organização interna e comunicação externa é também uma base, um pilar essencial naquilo que é a regulamentação dos veículos
regulados. O planeamento a médio prazo, a curto prazo, o planeamento estratégico associado aos benefícios fiscais dá a estes veículos uma diferenciação relativamente aos veículos comuns, como as sociedades comerciais. Diga-se que os benefícios fiscais em Angola, para este tipo de veículos, são muito, muito relevantes. Estão a par da legislação de outros países, não só em Portugal, como em Cabo Verde. Enfim, vários países ditos da área lusófona têm benefícios que não são superiores para este tipo de utilização destes veículos, são superiores àqueles que ocorrem em Angola. Por fim, queria dar aqui umas pequenas notas quanto aos princípios fundamentais da regulamentação dos organismos de instrumento coletivo. Estes princípios acabam por ser importantes porque se nós, advogados, nós, consultores, nós, operadores, aqueles que estão, digamos assim, entre quem quer fazer um investimento e quem tem condições para estruturar o veículo para esse investimento, é importante que se conheça qual é a base do veículo. Eu costumo dar como exemplo que se nós estamos a falar de um veículo, um OIC pode ser considerado um veículo de investimento, a primeira coisa que temos de saber é se o queremos conduzir, se queremos que alguém profissional o conduza, qual é a carga que queremos colocar, qual é o consumo que queremos admitir, qual é a segurança no transporte dessa mercadoria que no fundo são poupanças, é investimento, tudo isso. É por isso que eu uso muito o termo veículo e muitas vezes nós ou não conhecemos os veículos ou temos receio dos veículos, não os utilizamos. Acontece isso com os veículos elétricos, algumas partes que nós hoje temos do mundo, quando conhecemos e quando temos segurança, já não temos problema em entrar num veículo elétrico, no caso de um veículo automóvel, ou num veículo automático, ou num veículo a combustão, ou noutra coisa, ou num híbrido, o que seja. Também é preciso atender a que estes veículos têm uma base comum e por isso eu chamaria princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são a proteção do investidor e a igualdade dos participantes, dado que eles têm uma tutela, que é a sociedade gestora, relativamente àquilo que é o plano do investimento e o controle do investimento e a avaliação do investimento. Acho que isso é um dado importante. Isso não acontece em sociedades comerciais, onde os sócios se zangam e podem ficar descomandados, ou a maioria é quem prevalece, mas às vezes a maioria não é o suficiente para estabilizar o desenvolvimento desse investimento. A diversidade do risco e a prudência na gestão. Quando nós temos fundos que têm vários ativos de diferente natureza, esse mix também acaba por compensar. Mas também pode haver um único ativo, esse ativo ser como finalidade ou ter como fim o rendimento, não é por isso que não deixa de haver diversidade na medida em que esse OIC pode estar em conjunto com os OICs geridos por uma sociedade gestora e essa gestão tem uma prudência, tem uma capacidade de avaliar o mercado muito diferente de uma pessoa individual, um investidor individual ter a sua sociedade e colocar os olhos no investimento, a visão do mercado às vezes não é assim tão ampla. E mais importante do que os dois princípios que antes falei, é a questão da segregação de funções na gestão, no controle, entidades gestoras e entidades depositárias, os avaliadores, e a autonomia patrimonial e a responsabilidade por dívidas dos OICs. Isso é extraordinário, porque é muito diferente aquilo que se passa no OIC do que se passa numa sociedade. Não vou aqui adiantar, era também para um outro fórum tratar este assunto, mas é muito, muito diferente. Quer dizer, o não haver comunhão de dívidas dos participantes relativamente ao veículo, o veículo não poder, digamos assim, ficar desblindado e com isto arrastado por uma perturbação do grupo económico onde ele se insere, neste caso insere-se por via do participante, isto é, esta autonomia patrimonial é uma realidade que não pode, no plano jurídico, um advogado não pode deixar de conhecer para poder informar o cliente quando ele faz a opção pelo veículo que entende. A avaliação dos ativos subjacentes e a tendencial liquidez das participações também é relevante. É evidente que é preciso um mercado maduro, é evidente que é preciso utilizar estes veículos, é preciso que exista densidade nestes veículos para que tal aconteça, mas apesar de tudo é uma liquidez maior do que aquela que ocorre a ações das sociedades comerciais, indiscutivelmente. E depois, no final, a supervisão, a regulação da CMC, que tem uma verificação do mercado e que vai acudindo. Se o mercado estiver deslizado para um lado, esta regulamentação da CMC controla, posiciona os OICs que estão constituídos e os futuros OICs. Eu acho que isso também é uma vantagem muito significativa. E, por fim, o regime sancionatório e procedimental que faz com que isto seja de verdade. Ou seja, há uma estabilidade jurídica, há uma autonomia patrimonial, há um plano de gestão, há um profissionalismo, mas se correr mal, o regime sancionatório também está lá para atuar. Bom, eram estas ideias que vos queria transmitir. Dizer-vos, por fim,
que este e-book, até por sugestão também da doutora Vanessa Simões, vai ser completado com os regulamentos relativos aos OICs, titularização de ativos de capital de risco, nomeadamente com o regulamento da CMC 319 e 219 para o capital de risco. Poderemos assim dar a este e-book, não como ele foi pensado, e aliás está epigrafado no livro que já mencionei, porque aqui nós dizíamos quadro regulatório de organismos de investimento coletivo, fundos de investimento imobiliário e sociedades de investimento imobiliário. Aqui este e-book começou por ser assim, depois colocámos alguma legislação complementar, mas vamos dar-lhe uma dimensão que permita integrar todos os diplomas que regulam em Angola, que estabelecem em Angola o quadro normativo dos organismos de investimento coletivo. Com isto, terminaria a minha apresentação, dando nota que iremos brevemente anunciar um webinar, uma antena aberta RSA, como nós designamos, para debater com as entidades do mercado, entidades gestoras, CMC, para debater toda esta problemática. Vou passar a palavra agora ao Dr. Manuel Camarado Campos, que é, no âmbito da RSA-LP, que é a Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa, o sócio responsável pelo Departamento Financeiro e de Veículos de Investimento, que comigo normalmente participa neste tipo de eventos. Muito obrigado. Bom, eu vou apenas tecer umas breves notas sobre o edifício legislativo de suporte do quadro regulatório dos OICs de Angola. E como a doutora Vanessa Simões referiu na sua intervenção, o início da consolidação do mercado de capitais de Angola tem lugar há cerca de 20 anos, ou seja, há cerca de 20 anos foram estabelecidas as bases para a regulação de valores mobiliários e das instituições financeiras, desde logo com a aprovação do Estatuto Orgânico da Comissão de Mercado de Capitais, pelo Decreto nº 9/05 de 18 de março, e que depois, mais tarde, foi revogado e substituído pelo Decreto Presidencial nº 54/13 de 6 de junho. Por sua vez, a Lei dos Valores Mobiliários é também de 2005, é a Lei nº 12/05 de 23 de setembro, mais tarde substituída pelo Código de Valores Mobiliários, aprovado pela Lei nº 22/15 de 31 de agosto. E, finalmente, a Lei das Instituições Financeiras, também um diploma de 2005, a Lei nº 13/05 de 30 de setembro, que foi sucessivamente substituída pela Lei de Bases do Sistema Financeiro, a Lei nº 12/15 de 17 de junho, e depois, mais recentemente, pela Lei nº 14/21 de 19 de maio, que aprovou o regime geral das instituições financeiras. Portanto, estas foram as sementes daquilo que, mais tarde, em 2013, constituiu o lançamento do regime jurídico dos organismos de investimento coletivo, do REJOIC, chamado REJOIC, com a publicação do Decreto Legislativo Presidencial nº 7/13 de 11 de outubro, e o REJOIC vem dispor sobre as regras gerais dos organismos de investimento coletivo, dos OICs, em particular OICs mobiliários e OICs imobiliários, e remetendo para a legislação especial o regime dos OICs de capital de risco, de titularização de ativos e de fundo de pensões. O REJOIC faz uma distinção essencial entre OICs não personalizados, que são patrimónios autónomos sob a forma contratual sem personalidade jurídica, e personalizados sob a forma societária, que o REJOIC designa no seu capítulo 10º como sociedades de investimento. Por sua vez, o artigo 12 do REJOIC deixou à CMC, enquanto entidade de supervisão, a responsabilidade e a competência para regulamentar todas as matérias relacionadas com a constituição e o funcionamento dos OICs e de adaptar a lei às especificidades de dos diferentes tipos de OIC. É neste contexto que é publicado pela CMC o Regulamento nº 4/14, 30 de outubro, disciplinou, densificou o funcionamento dos OICs, viabilizou a aplicação prática do REJOIC. Mais tarde, o regulamento da CMC nº 3/22, de 9 de março, veio revogar o artigo 25 do regulamento nº 4/14, sobre compartimentos patrimoniais autónomos, e regulamentou, nessa ocasião, de forma detalhada, o regime desses compartimentos patrimoniais autónomos. A este propósito, cumpre notar que o REJOIC
apenas prevê a possibilidade de existirem compartimentos patrimoniais autónomos em sociedades de investimento, nos termos do artigo 162 deste RJOIC, enquanto, por exemplo, na lei portuguesa, atualmente é o RGA, Regime de Gestão de Ativos, tanto podem ter esses compartimentos os OICs sob forma societária como os OICs sob forma contratual. Dito isto, admitimos que esta situação se venha a alterar, caso vá por diante o anteprojeto de revisão do RJOIC, que foi aprovado pelo referido Decreto Legislativo Presidencial número 7/13, por força do recentemente divulgado relatório, que também já foi referido, do processo de consulta pública número 1/2023 da CMC. Ainda em 2022 foi publicada a Lei número 8/22 de 14 de abril, que aprovou o novo Código de Benefícios Fiscais angolano e que consagra, no seu capítulo 4º, normas específicas sobre tributação de OICs e sobre benefícios fiscais dos participantes, que tornam, como já foi referido pelo António Subtil, o regime fiscal bastante atrativo para o investimento por esta via de organismos de investimento coletivo. Enquanto regime especial, e conforme previsto no RJOIC, o Decreto Legislativo Presidencial número 4/15, 16 de setembro, aprovou o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo de capital de risco. E, finalmente, outros diplomas relevantes, como, por exemplo, também já mencionado pelo António Subtil, o Decreto Legislativo Presidencial número 6A/15, de 16 de novembro, que aprovou o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo de titularização de créditos. Queria aqui fazer apenas também uma pequena nota sobre diferenças face ao RGA português. E aqui faço desde logo esta ressalva. Há manifestamente muitos pontos de contacto entre o direito angolano de enquadramento do regime dos organismos de investimento coletivo e o regime jurídico português dos organismos de investimento coletivo. Há, de facto, um paralelismo muito acentuado entre os dois regimes. O que sucedeu foi que o regime de gestão de ativos, que entrou em vigor em 2023, na esteira do quadro legal europeu sobre essa matéria, veio trazer uma maior proporcionalidade na exigência desses procedimentos e que a CMVM em Portugal tem procurado implementar na sua atuação. Eu deixo só 3 exemplos dessa, maior simplificação. Por exemplo, a previsão da diferenciação entre sociedades gestoras de grande e de pequena dimensão, com diferentes níveis de exigência em função de determinados limiares, a simplificação dos tipos de OIC, e a este respeito também queria referir que o anteprojeto publicado em anexo ao relatório da CMC, na sequência da consulta pública, vem prever, parece ir no mesmo sentido, no sentido da simplificação, da supressão de regimes específicos para OICs especiais, designadamente os imobiliários. Depois, por exemplo, também no RGA temos a possibilidade de um OIC de subscrição particular não carecer de autorização, é uma mera comunicação prévia, e a previsão, inclusive, de regras de deferimento tácito, contrariamente ao que está previsto no RJOIC, por decurso do tempo na constituição de OICs sujeitos à autorização. O e-book que hoje lançamos, do quadro regulatório dos OICs de Angola, no fundo procura recolher os diplomas fundamentais que eu acima referi sobre os OICs, designadamente o RJOIC, os regulamentos da CMC número 4/14 e número 3/22, o capítulo do Código dos Benefícios Fiscais sobre os OICs e o regime jurídico dos OICs de capital de risco, para além de alguns diplomas complementares, que depois iremos adicionar, então, os regulamentos, quer relativos ao regime dos OICs de capital de risco, quer relativamente ao regime dos organismos de titularização de ativos. Para finalizar, dar nota que vamos colocar disponível, para além de enviarmos para quem, enfim, se inscreveu, o e-book, colocar disponível o e-book no nosso site, para além da divulgação das redes sociais que vai ter lugar,
Se alguém precisar da legislação complementar que foi mencionada, que não está integrada, é uma questão de pedir e nós enviaremos, porque nem sempre é fácil ter acesso a alguma legislação, sobretudo com índices sistemáticos. E, por último, dizer-vos que eu estava aqui a ver as nossas produções e já me tinha esquecido de comentar que nós tivemos também em 2011 um livro sobre fundos de investimento imobiliário comparados Angola e Portugal, onde ainda não havia sequer o diploma e nessa altura estávamos ainda na fase do projeto e fizemos aqui algum tratamento até estatístico daquilo que era a importância para a economia de ter estes veículos. O tempo passa, mas é agora o momento, realmente concordo com a doutora Vanessa Simões, é agora o momento dos advogados cumprirem com a sua participação, até uma participação interessada, porque isto são veículos que eles podem, enfim, junto dos clientes, promover e ter interesse, naturalmente, na sua estruturação, mas também uma participação desinteressada, coletiva, porque a economia também merece e Angola tem vitalidade hoje para poder funcionar a este nível, como já tem demonstrado, já há exemplos muito significativos de participações em sociedades de investimento imobiliário e também em OCs não personalizados para investimento. Muito bem, assim agradeço à doutora Vanessa Simões por esta participação, pelas recordações, pelo incentivo à nossa prestação continuada. Da minha parte e do meu sócio Manuel Camarado Campos, retomámos agora com este e-book um tempo que estava atrasado, que foi de repor a nossa informação jurídica disponível sobre estas matérias pro bono de quem entender e estamos, enfim, a planear ainda este ano em tornar também, transformar em e-book a legislação do sistema financeiro que temos editado em papel. E com isto fica concluída o nosso evento, disponível o e-book e brevemente daremos nota da data e hora para fazermos a antena aberta, discutindo aí sim a matéria jurídica que estes diplomas naturalmente permitem discutir. Obrigado a todos.